Olá, hoje é 16 de maio, começa agora o Radar FGV, podcast de notícias do Brasil e do mundo, sob curadoria do FGV Notícias e comentários de especialistas da Fundação Getúlio Vargas. No boletim informativo de hoje, a gente traz 3 destaques principais. Primeiro, vamos abordar os desdobramentos e o impacto político do caso envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e o Banco Master. Depois, falaremos sobre o fim da famosa taxa das blusinhas e o que isso significa para a economia. E por fim, os dados super recentes sobre o crescimento contínuo das vendas no comércio brasileiro. Podcast Radar FGV. Bom, começando pelo nosso primeiro tema, o caso Banco Master e os seus impactos políticos no cenário atual. Recentemente, o site Intercept divulgou algumas trocas de mensagens que chamaram bastante atenção. Elas revelam cobranças diretas feitas pelo senador Flávio Bolsonaro ao empresário Daniel Vorcaro, que é dono do Banco Master. E o assunto dessas conversas? Recursos destinados à produção de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. É um material bem direto que rapidamente movimentou os bastidores em Brasília. E, claro, a reação política não demorou a acontecer. Assim que essas mensagens vieram a público, parlamentares da oposição já começaram a se articular. A principal frente agora é a defesa pela criação de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. O objetivo do grupo é investigar bem a fundo qual é a real relação entre o banco e integrantes da classe política. Para ajudar a gente a entender o peso disso tudo, o professor Cláudio Couto, lá da FGV-EASP, fez uma análise bem interessante sobre o caso. Eu acredito que esse episódio, ele produz um abalo, evidentemente, na campanha do Flávio Bolsonaro. A gente pode até imaginar que isso apareça de alguma forma nas próximas pesquisas de intenção de voto, mas é difícil ainda nesse momento ter a dimensão exata do tamanho desse abalo. A última pesquisa da Quest, ela mostra que muita gente está informada sobre o caso do Master, mas não necessariamente sobre todos os detalhes. Com esse episódio, é possível que haja um direcionamento mais específico, ou seja, que as pessoas comecem a enxergar, no caso do Master, algo que afeta muito mais um determinado campo político e não de forma genérica o sistema. Então, acho que isso é algo que pode ser esperado como um efeito dessa novidade que apareceu com o vazamento dessas conversas. Mudando de assunto, o nosso segundo destaque de hoje é sobre política tributária. As novidades em torno do fim da taxa das blusinhas. O governo federal tomou a decisão de zerar aquela alíquota de 20% que incidia sobre as compras internacionais de até $50. E olha, essa mudança tem um peso e tanto nas contas públicas do ano. A estimativa principal é que essa isenção reduz a arrecadação do governo em mais de 4 bilhões de reais. É um valor expressivo que, com certeza, vai exigir adaptações importantes no orçamento. Como era de se esperar, setores da indústria nacional reagiram rápido. Eles argumentam que a isenção traz uma concorrência desleal com os produtos importados e que isso pode acabar custando postos de trabalho por aqui. Mas a gente ouviu a economista e professora da FGV, Carla Bene, e a visão dela coloca as coisas em outra perspectiva. Não há nenhum relato e nenhum relatório que consiga demonstrar a questão de aumento de postos de trabalho. Então, no contrapartida, também não há nenhuma regra, digamos assim, que isto poderia implicar em desemprego, por exemplo, porque este argumento foi usado, mas durante esse período não se configurou um volume de postos de trabalho que fosse decorrente dessa tarifa. Agora, indo para o nosso terceiro e último bloco de hoje, vamos falar sobre os dados fresquinhos que mostram o comércio mantendo seu ritmo de crescimento. Os números divulgados pelo IBGE apontam que as vendas no comércio brasileiro cresceram 0,5% agora em março. Pode até parecer um número tímido à primeira vista, mas o contexto é bem animador. É o terceiro mês consecutivo de alta. E não para por aí. Com esse resultado, o setor do varejo atingiu um nível mais alto de toda a série histórica do IBGE. Para se ter uma ideia, é o melhor patamar registrado em 26 anos de medições. Um marco histórico. Mas o que puxou esse desempenho todo? Foram basicamente 3 áreas de mercado. As vendas de combustíveis lideraram o movimento, seguidas de perto pelos equipamentos de informática. E fechando o trio, temos os produtos de comunicação. Eles foram os grandes motores responsáveis por alavancar esse crescimento. E não é um sucesso que aconteceu por acaso. A pesquisadora Georgia Veloso, do FGV IBRE, traz uma explicação bem clara para isso.
Enquanto a gente vê favoravelmente o mercado de trabalho que vem sustentando a renda das famílias, a gente vê, por outro lado, a questão da inflação, a questão da taxa de juros que limita o crédito dos consumidores para itens que precisam de parcelamento e precisam de planejamento, e o contexto internacional também, que traz uma incerteza, uma volatilidade para os fatores que influenciam direta e indiretamente também o varejo. Esse foi o Radar FGV de hoje. Voltamos semana que vem com mais notícias. E não perca, de segunda a sexta, o Radar Drops na sua plataforma de áudio favorita. Até lá!